Está entendendo? Todo o poder foi dado no céu e na terra. Jesus começou o seu ministério então anunciando a proximidade do reino. E o seu sermão mais importante, e depois termina dizendo as suas últimas palavras: todo o poder foi dado no céu e na terra. Jesus anunciou que o reino já havia chegado em seus dias, tendo como sinal a expulsão de demônios. Jesus se estabelece de modo espiritual, o reino de Deus se estabelece de modo espiritual e gradativo. Esse foi o ensino de Jesus. O reino de Deus não vem de forma aparente. O reino de Deus tem uma natureza espiritual. O reino de Deus se manifesta como um grão de mostarda. O trono de Cristo está nos céus. Mesmo em Apocalipse capítulo 20, você não vê nenhuma menção de Jerusalém, você não vê nenhuma menção de um palácio de Cristo aqui na terra, gente. Seu trono está nos céus e o reino dele não dura 1000 anos, o reino dele é eterno. Jesus anunciou que o seu reino havia chegado em seus dias. Bom, o seu reino se estabelece de modo espiritual e gradativo e o trono de Cristo está nos céus. Podemos ir para outra. A natureza do reino de Deus. Por isso ele teve que falar tanto sobre isso, dada a expectativa dos judeus, dada a expectativa dos seus próprios discípulos. Ele precisava esclarecer uma série de coisas que os cristãos dos nossos dias precisam entender. A natureza do reino de Deus. As parábolas do reino de Mateus 13, todas elas parábolas do reino. Vamos lembrar assim, rapidamente sobre as parábolas do reino. A primeira parábola, a do semeador. O semeador saiu a semear, e uma parte cai no caminho, vem os pássaros e roubam a semente. Outra parte cai em terreno rochoso, que não tem, muito árido, que não tem como dar nutrientes suficientes para aquela planta se desenvolver e vai ser morta. A terceira vai cair no meio dos espinhos, os prazeres, as coisas do mundo vão sufocar. O reino de Deus descrito em termos que jamais poderiam ser entendidos no milênio. Isso só pode ser algo do aqui e agora, que tem a ver com a missão da igreja de evangelização. Esse é o reino de Deus. E tem muita frustração. 3/4 das sementes se perdem, 1/4 apenas cai em terra boa. Um reino de Deus que tem inimigo, tem pássaro urbano, que tem tentação. Um reino de Deus que a gente começa a ver que se encaixa perfeitamente naquele período que vai da primeira vinda, segunda vinda de Cristo. Está entendendo? Segunda parábola, outras parábolas, tem do joio e do trigo. O reino de Deus é como alguém, o próprio Deus, que plantou boa semente no trigo. Veio o inimigo e, na surdina, na calada da noite, plantou o joio. O reino de Deus escrito em termos de um crescimento do trigo e ao mesmo tempo um crescimento do joio. A iniquidade vai se multiplicar, meus amados irmãos, no final dos tempos. O joio é grande, grande será a apostasia, mas o reino de Deus também é cheio de salvos. A multidão dos salvos é incontável, inumerável, de todos os povos, tribos, línguas e nações, porque é necessário que primeiro esse evangelho do reino seja pregado como testemunha a todas as nações, então virá o fim, que só vem quando a igreja cumpre cabalmente e fielmente a sua missão, e há representantes do céu, uma multidão incontável. Então cresce o mal, mas cresce o bem, há um antagonismo, e isso pode ser compreendido em termos de milênio futuro. Não faz sentido. Está entendendo? O reino de Deus, escrito nas parábolas, se encaixa perfeitamente na nossa era presente e não numa era futura. Tem mais. O reino de Deus é como um grão de mostarda. Tudo menos isso, Jesus. Eu estava pensando que o reino de Deus vinha abruptamente, que o Senhor tinha poder e glória, como um furacão, estabeleceria um reino de uma hora para outra, num decreto só, numa tacada só, e amarrava tudo quanto era mal e dava lugar a um poderoso reino, onde o Senhor ia reger com mão de ferro e não ia ter para ninguém. E o Senhor vem me dizer agora que é como um grão de mostarda. Mas o grão de mostarda não é tão pequeno. Eu nem sabia que era tão pequeno assim. Olha lá. Ali temos muitos grãos de mostarda. Se tivesse só um, a gente nem enxergaria. A menor das sementes. Mas uma vez plantada, tem no seu DNA o poder, cresce, se desenvolve e vai se transformar como que numa grande árvore. Mas só tem coisa boa nesse reino? Onde é que está a presença do mal?
Aí vem os pássaros alinhados com ela. Olha, os pássaros, quando a semente é pequenininha, ainda é semente que está no caminho, vem lá, dá uma bocada. Os pássaros são safados. Os pássaros representam o mal nessas parábolas. Mas quando a árvore cresce, os pássaros já não podem mais contra a árvore. Aí o que eles fazem? Associação. Não foi o que aconteceu no Império Romano? O Império Romano tentou de todas as maneiras que o pássaro comer, engolir, massacrar a semente. Quando não pôde com ela. Quando os cristãos se multiplicaram, até o imperador vai se converter. Vai ter um montão de gente se convertendo só por conveniência, não é? Aliás, a gente fica pensando que na época da perseguição até era melhor, porque estava mais claro quem era de um lado e quem era de outro, quem era o joio, quem era o trigo, quem eram os cabritos, quem eram as ovelhas. Mas quando a árvore fica grande e frondosa, ela fica muito atraente aos pássaros, que tiram partido das suas sombras. Tem muita gente tirando uma lasquinha da igreja. Tem muita gente que não tem nada a ver com a igreja, mas que está no meio dela. E não adianta a gente querer separar o joio do trigo agora, que é muito complicado. Só no dia derradeiro. Só no dia da ressurreição, que segundo as Escrituras é única. Um dia, quando Cristo voltar, ressurreição de todos. Uns para a vida e outros para a morte. Bom, para o processo gradual, né? Então tá bom. Natureza do reino de Deus, um reino já inaugurado, em processo de expansão. É isso que demonstra Jesus. Começa pequeno, cresce paulatinamente, torna-se grande, mas tem que lidar com inimigos, pássaros, o joio. Bom, deu para entender isso, né? E Daniel 2, eu acho maravilhoso esse texto do Antigo Testamento. Daniel capítulo 2. Vocês conhecem bem isso aí? Que profecia! Que profecia! Que revelação do sonho de Nabucodonosor! Lembra que ele fala de 4 reinos? 4 reinos. O primeiro refere-se ao reino da Babilônia. O segundo ao Medo-Pérsia. O terceiro, o Império Macedônio grego. O quarto, o Império Romano. E falava Daniel muito tempo antes. E diz Daniel, claramente, com todas as letras, nos dias deste quarto império, vai acontecer um negócio muito interessante. Uma pedra, sem auxílio de mãos, uma pequena pedra, como um grão de mostarda, sem auxílio de mãos, vai se desprender da rocha e vai começar a rolar. E à medida que ela rola, ela cresce. E ela vai abater seus inimigos, seus adversários. Vence um, vence outro, vence outro. E isto, diz Daniel, é o reino de Deus que chega nos dias do quarto império, que é o Império Romano. Sem auxílio de mãos, nascido da Virgem Maria. A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a pedra principal. Cresce. Nos dias daquele rei, do quarto rei. É uma coisa tremenda. Quando a gente lê as 70 semanas de Daniel, que fala da morte do ungido, em que contando, vai cair os dias de Cristo, contando os 490 anos, vai dar exatamente nos dias de Cristo, e profetiza ele, inclusive, a queda de Jerusalém novamente. Tremendo Daniel, tremendo profeta, falando do Cristo, falando da ressurreição dos mortos, falando das últimas coisas, e ensinando sobre um caráter paulatino e gradativo de desenvolvimento desta pedra que se transforma numa grande montanha de Deus. O reino eterno de Deus, desprezível quando é pedra, desprezível quando é semente, desprezível quando composta apenas por Jesus e seus 12 discípulos, quando muitos 120 fiéis no dia de Pentecostes, perseguidos, sufocados pelo Império Romano, sufocados pelas nações, pelos judeus e por todos os povos, odiados de todos, esta igreja emergiu
e não sucumbiu diante das perseguições, as portas do inferno não prevaleceram contra ela, ela, pelo contrário, avançou, ainda que com seu antagonismo, ainda com seu caráter híbrido, joio e trigo, foi adiante, e tem chegado até os dias de hoje.